Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir sobre o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 27, que diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa semana pousou aqui no nosso quintal um bem-te-vi, e eu fiquei a observá-lo cantando. E então me veio à memória esse texto, que faz parte do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. O versículo 25, logo no começo, Jesus chama a atenção para o fato de que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida. E a tradução literal de vida no texto grego pode ser alma. E é na alma onde reside os nossos desejos por alimento, por vestimenta, né? E Jesus então procura chamar nossa atenção para o fato de que a nossa vida, ela é mais do que o alimento. Assim como o nosso corpo é mais do que as nossas vestes. Agora, por quê? Porque Deus é o Criador do nosso corpo e da nossa vida. Quem traz à existência, ou quem trouxe à existência a nossa vida e o nosso corpo, então foi Deus. E como nosso Criador, como Criador do corpo e da vida, Ele então é também o nosso cuidador. Ele supre nossas necessidades. Quando a gente coloca como centro, então, de nossa existência, nossa vida e o corpo, nos tornando ansiosos, essa é uma atitude daquele que não crê. E é justamente essa ansiedade que causa a angústia, em muitos cristãos, em muitos lares, em muitas famílias. E Jesus, então, destaca no versículo 25 a importância de nós não nos comportarmos demasiadamente de forma ansiosa em relação às nossas vidas, em relação ao nosso corpo. No versículo 26, Jesus então nos chama a atenção para a vida dos pássaros. Eles não semeiam, não colhem, não juntam em celeiro. Então ele diz o seguinte, que na realidade as aves elas sobrevivem da misericórdia e da dependência de Deus. A fidelidade de Deus então aparece na vida das aves, dos pássaros, a partir do momento em que nós observamos a sua alegria em existir. Assim como o bem-te-vi aqui no meu quintal. E ele diz, então, vocês precisam ter clareza de que se Deus tem essa preocupação e é fiel aos pássaros, às aves, muito mais a vocês. Porque para ele, vocês, enquanto seres humanos, são muito mais importantes do que
os pássaros. Agora, a questão aqui não é se os pássaros vivem ou não ansiosos, tá? Mas a ideia que Jesus quer nos transmitir é que os pássaros, eles não vivem preocupados com aquilo que o futuro lhes reserva, tá? A preocupação ansiosa, ela demonstra ou mostra falta de confiança no conhecimento e no cuidado de Deus, tá? Jesus não está de forma nenhuma criticando o trabalho, ou a prudência ou providência que nós devemos ter em relação à nossa existência enquanto seres humanos. O que ele exige é um certo desprendimento por causa da nossa confiança em Deus. Sermos menos ansiosos, vivermos menos ansiosos, né? Por quê? Porque isso nos trará certamente mais confiança na ação de Deus em nossas vidas. Nós vamos nos abrir mais a essa ação, tá? A essa presença de Deus no nosso cotidiano. No versículo 27, Jesus então deixa claro que qualquer ansiosidade que nós tenhamos no que se refere a garantir a nossa segurança, o resultado será sempre ilusório, tá? Por quê? Porque o domínio das nossas vidas, o domínio do nosso futuro, pertence somente a Deus. E por mais ansiosos que nós estejamos, nós não podemos acrescentar nada às nossas vidas. E ele usa como figura de linguagem o côvado. Côvado é uma medida de 44 centímetros, 50 centímetros. É como se ele estivesse dizendo, olha, por mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir acrescentar à sua vida um período curto de tempo, né? Ao curso de sua vida, você, por menor que seja o tempo, né, de vida, você não vai acrescentar. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto, irmãos e irmãs, é que Jesus ele não nos ensina a despreocupação, tá? A preocupação faz parte, né, da nossa existência diária, né? Estar preocupados, né? Estar ansioso é parte do nosso existir. O que Jesus chama a nossa atenção é para o fato de que nós devemos mudar o objeto da nossa preocupação e nos concentrar em quê? Nos valores do reino de Deus e na confiança em Deus. Ao invés de demasiadamente preocupados e ansiosos, né? Então, voltarmos o nosso olhar para os valores do reino de Deus e a confiança em Deus. Uma outra lição que nós tiramos desse texto é que nós devemos ter sempre em mente que a fidelidade de Deus para conosco, ela é proporcional, tudo bem, ao tamanho da nossa confiança e dependência dele. Assim como os pássaros, quanto mais confiantes, quanto mais dependentes, maior a preocupação em Deus nos atender, maior a preocupação de Deus em suprir as nossas necessidades. E como é que nós demonstramos essa nossa confiança e dependência de Deus? Através das nossas ações diárias. É na nossa vida diária, né, no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos,
que nós sinalizamos para o mundo, tá? Que Deus é fiel. E essa fidelidade, ela resplandece, tá? Quando nós nos desprendemos, deixamos de viver de forma ansiosa, angustiada, preocupada, né? Sem perspectivas. A nossa perspectiva, a nossa confiança, a certeza da nossa vitória vem de Deus e somente de Deus. Que Deus esteja cada vez mais nos mostrando, tá? Como Ele tem sido fiel, tá? À nossa vida cristã, como Ele tem suprido as nossas necessidades e nos concedendo vitórias após vitórias. Desejo a todos os irmãos e irmãs uma semana vitoriosa e sem ansiedade, mas com certeza, ou com a certeza, de que Deus é fiel. Que a graça, a paz e o amor de Deus seja com cada um dos irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém.